Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto bem interessante, onde ele nos fala sobre sistemas lineares equivalentes. Bem, dois sistemas são equivalentes quando possuem o mesmo conjunto de solução. Gente, um sistema de equações, geralmente, ele possui duas equações. E o seu sistema, o conjunto de solução, é justamente os valores numéricos referentes a cada uma das variáveis que, de fato, vão tornar a igualdade ou as igualdades verdadeiras. Aqui nesse exemplo, eu estou pegando dois sistemas. Reparem que esses dois sistemas, eles possuem uma equação em comum e a outra não. Quando a gente fala em dois sistemas equivalentes, não necessariamente eu deva ter, ou deverei ter no caso, as duas equações iguais para os sistemas. Mas qual é a ideia? Qual é a ideia que a gente deve ter aqui em relação a sistemas equivalentes? É que, independente das equações, os sistemas deverão possuir o mesmo conjunto de solução. Aqui nesse caso, olha só, verificamos que o par ordenado xy, que é o resultado ou a solução da equação, será igual a 1 e 2, pois esse par, ou esses valores, 1 e 2 para x e y, satisfaz ambos e é único. Logo, então, S1 e S2 são equivalentes. Por que eu tenho, então, ou vou ter 1 e 2? Reparem, aqui no caso, quando o x é 1, o y é 2, eu vou substituir cada um deles por esse valor. Então, vejamos. 1 mais 2 é 3, deu certo. 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 2 é 6, e 2 mais 6 é 8. Então, para esse primeiro sistema, o conjunto ou o par ordenado 1 e 2, ele é a solução justamente do sistema, pois satisfez a igualdade nas duas equações. Vejamos agora o segundo sistema. 1 mais 2 é 3, 1 mais 2 vezes 2, que é 4. 1 mais 4 é 5. Então, reparem que o mesmo conjunto de solução do primeiro sistema, ele vale para o segundo sistema. Então, quando acontece isso, nós dizemos que os dois sistemas são ditos equivalentes. Vamos analisar, então, aqui um outro exemplo. Olha só. Eu tenho esse primeiro sistema, que ele está escrito aqui em rosa, onde eu tenho as seguintes equações. 2x mais y igual a 1 e menos x menos y igual a menos 4. Quando a gente vai resolver um sistema, eu tenho duas maneiras diferentes. Eu posso resolver por adição ou por substituição. Eu vou resolver o sistema aqui por adição, pois, ao somar a equação de cima com a equação de baixo, eu consigo eliminar uma das letras. E, eliminando uma das letras, a gente consegue resolver a equação que aqui vai aparecer. Então, veja, eu vou ter, então, 2x menos x, y menos y, 1 menos 4, onde 2x menos x equivale a 1x. Só que o número 1, enquanto coeficiente... Opa, calma lá. O que é coeficiente? Coeficiente é justamente o número que acompanha a letra. Aqui no caso, se eu tenho 2x, o coeficiente é o 2. Então, se 2x menos x é 1x, o número 1, enquanto coeficiente, não tem necessidade de ser escrito, embora a gente saiba que ele existe lá. Então, aqui vai ficar x, y menos y vai dar 0y, ou seja, se vai dar 0, esquece. E 1 menos 4 é igual a menos 3. Então, nós achamos como o valor de x igual a menos 3. Esse é o valor numérico já referente à letra x. Como é que a gente faz agora, então, para achar o valor referente a y? Opa, eu vou escolher uma das duas equações, de modo que eu substitua o x por menos 3, que é o que nós achamos aqui, e aí a gente consiga achar o valor referente a y. Nesse caso, então, eu vou pegar a equação de baixo, onde nós temos menos x menos y igual a menos 4. Então, a gente vai ter menos menos 3, calma lá. Por que menos menos 3? Primeiro, esse primeiro sinal de negativo é da equação. Esse segundo sinal de negativo é do valor numérico que nós achamos para x.
E aí a gente coloca, então, o menos 3 entre parênteses, pois eu não posso ter dois sinais de operações de matemática lado a lado sem nenhum símbolo que os separe, tá? Então, nós teremos menos 3, menos y igual a menos 4. Beleza. Para eliminar os parênteses, eu devo resolver aqui ou fazer o jogo de sinais. Então, menos com menos é mais. Aqui eu vou ter mais 3, só que eu quero achar o valor do y. Beleza. Se eu quero achar o valor do y, esse 3, que se encontra do lado esquerdo da igualdade, deverá passar ao lado direito dela. E quando qualquer elemento, seja número ou seja letra, troca de posição em relação à igualdade, automaticamente também ele deverá trocar de sinal. Então acompanhe comigo. Menos com menos é mais. Estamos utilizando aqui o jogo de sinais. Então eu terei 3 ou mais 3 menos y igual a menos 4. Porém, como eu quero determinar o valor do y, ele deverá ficar sozinho do lado esquerdo da igualdade, ou no caso, no primeiro membro. Automaticamente, esse 3 positivo passará para o segundo membro. E quando ele passa para um outro membro, ou seja, ele troca de posição em relação à igualdade, automaticamente também ele trocará de sinal. Então quer dizer que esse 3 que antes era positivo, passou para o segundo membro negativo. E aí nós teremos menos y igual a menos 4 menos 3. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu tenho dois valores numéricos, ambos negativos. Quando a gente tem dois valores quaisquer com o mesmo sinal, o que me diz a regra? Eu devo somar os valores numéricos e repetir o sinal que está com eles. Isso quer dizer então o seguinte, que esses dois valores são negativos. Automaticamente, o resultado também será negativo. Então, eu vou ter 4 mais 3, que é 7, e no caso vai ficar menos 7, justamente devido ao sinal. Então, nós teremos menos y igual a menos 7. Opa, menos y igual. Isso quer dizer que a minha letra é negativa, e isso não pode acontecer. Se eu tenho, então, menos y igual a menos 7, vou colocar aqui do lado, ó. Se eu tenho menos y igual a menos 7, o que a gente deve fazer? Eu posso fazer duas coisas. Uma delas é trocar os sinais da equação toda. Então, aqui no caso, o que é negativo vai passar a ser positivo. Por esse motivo, y é igual a 7. Uma outra maneira seria multiplicar a equação toda por menos 1, o que na verdade vai ser a mesma coisa do que trocar os seus sinais. Então, o y foi igual a 7, o x é igual a menos 3. Essa é a solução dessa primeira equação. Vamos à segunda equação. Eu tenho agora aqui a segunda equação, que está em amarelo, onde eu tenho as seguintes equações. 2x mais y igual a 1, menos 4x menos 4y igual a 16. Nessa equação, nesse sistema, especificamente, eu vou resolvê-lo por substituição. Por quê? Porque por adição só é válido se uma das variáveis desaparecer, o que não vai acontecer aqui nesse caso, tá bom? Então vejamos, eu vou multiplicar a primeira equação por 4. Então vou ter 2 vezes 4, 8x, y vezes 4, 4y, 1 vezes 4, 4. A segunda equação, ou seja, a equação de baixo, onde eu não estou multiplicando por nenhum valor, eu só vou repeti-la. Então aqui vai ficar menos 4x, menos 4y igual a menos 16. Agora sim, depois que eu fiz essa multiplicação, a gente pode cancelar os elementos. Então, 4y com menos 4y, a gente cancela. 8 menos 4 é 4, vai ficar 4x. 4 menos 16 é menos 12, de acordo com o jogo de sinais. Como eu quero achar o valor do x, esse 4 que o acompanha vai passar dividindo. E menos 12 dividido por 4 é igual a menos 3. Reparem que os valores de x nas duas equações já foram iguais. Vamos analisar agora o valor de y. Bem, como a gente fez anteriormente, eu vou fazer a mesma coisa aqui agora. Ó. Eu vou escolher uma das duas equações,
substituir o x por menos 3, que foi o que achamos, e aí então achar o valor do y. Então vou pegar a equação de cima. 2x mais y é igual a 1, onde, se aqui eu tenho 2x, é a mesma coisa do que 2 vezes x. E como x vale menos 3, o que acabamos de achar aqui anteriormente, eu vou ter então 2 vezes menos 3. E aí, nesse caso, 2 vezes menos 3 me dará como resultado menos 6. E esse menos 6 vai passar para o segundo membro. Por quê? Porque eu quero achar o valor do y. Se eu quero achar o valor do y, ele deverá ficar sozinho do lado esquerdo da igualdade. Como aqui eu tenho menos 6, passará 6 positivo para o segundo membro, onde nós já tínhamos anteriormente 1. Sendo assim, 1 mais 6, y igual a 7, o que também coincide com o mesmo valor do sistema anterior. Com tudo isso, o que eu estou te mostrando? Estou te mostrando que esses dois sistemas, eles são equivalentes. De repente, o que é dois sistemas serem equivalentes? Eu tenho duas situações diferentes, onde essas situações elas vão sempre para o mesmo resultado, tá? Então, a nossa aula de hoje foi justamente trabalhar sobre isso. Sistemas lineares equivalentes, onde eu te mostrei aqui dois exemplos de sistemas equivalentes, que são sistemas que possuem o mesmo conjunto de solução. Além disso, a gente resolveu mais um exemplo para reforçar toda essa ideia. Fique à vontade, então, para tirar uma foto do quadro. Muito obrigado pela sua atenção e tchau!